A noite da formatura deveria ter sido um momento de orgulho para qualquer mãe, mas para Marina foi o golpe final em uma batalha silenciosa que durava uma década. Enquanto sua filha, Keri, brilhava no palco com um discurso de gratidão que ignorava completamente sua existência, ela apenas esboçou um sorriso amargo e saiu sem fazer alarde. Na manhã seguinte, a conta bancária de Keri estava zerada e o carro novo, presenteado com tanto sacrifício, tinha sido levado pelo banco. O ex-marido Sérgio entrou em pânico ao descobrir que tudo aquilo que ele achava que controlava, na verdade, dependia de uma mulher que ele subestimou por anos. Mas antes de mergulharmos nessa história de traição, ingratidão e justiça tardia, me conte, de onde você é e quantos anos tem? Sua perspectiva pode mudar depois do que vai ouvir. Há 10 anos, Marina e Sérgio assinaram os papéis do divórcio, selando o fim de um casamento que deixou marcas profundas. Keri, com apenas 8 anos, teve que escolher com quem ficaria. Não foi uma questão de amor, ela amava os dois, mas de ilusão. A casa do pai, agora compartilhada com a nova esposa, Júlia, prometia liberdade, festas e uma vida sem as chatices das regras maternas. Marina, mesmo com o coração partido, não discutiu. Sabia que, para uma criança, a felicidade imediatista muitas vezes ofusca o que realmente importa. Então, engoliu o orgulho e deixou Keri ir, decidida a preservar ao menos um fio de confiança entre elas, mesmo que à distância. Enquanto Sérgio e Júlia construíam uma fachada de família perfeita com fotos nas redes sociais cheias de sorrisos forçados e legendas melosas sobre amor incondicional, Marina se refugiou no trabalho. Como consultora financeira brilhante, ela enxergava oportunidades onde os outros só viam riscos. Cada hora extra, cada negociação bem-sucedida era uma forma de não pensar no vazio do apartamento que à noite ecoava seu próprio silêncio. Mas todo centavo economizado, todo bônus recebido tinha um destino certo, o futuro de Keri. Oficialmente a guarda era de Sérgio, mas Marina nunca se ausentou. Todo mês, uma quantia generosa era depositada na conta dele, dinheiro que pagava as aulas de inglês com o professor nativo, os cursos de pintura, as academias de dança, as roupas de grife que Júlia exibia como troféus nas redes. Marina queria que a filha tivesse o melhor, mesmo que isso significasse financiar, indiretamente, o teatro de Júlia. Porque nos bastidores a madrasta não perdia tempo. Enquanto comprava presentes caros e organizava festas extravagantes, sussurrava no ouvido de Keri que tudo aquilo era, graças a ela e ao papai. Sua mãe? Ah, ela sumiu. Esqueceu de você, dizia com um sorriso doce, enquanto plantava a semente do ressentimento. Sérgio, alheio ou cúmplice, deixava Júlia liderar. Afinal, estava ocupado demais com seus negócios para perceber que a generosidade da esposa era na verdade uma estratégia calculada para apagar Marina da vida da filha. E Keri, adolescente e vulnerável, engoliu a narrativa. As ligações de Marina passaram a ser ignoradas, os convites para jantar recusados com desdém. Você vive em outro mundo, mãe dizia, como se o amor incondicional fosse uma moeda sem valor. Até que chegou o dia em que Keri quis um carro. Sérgio, como sempre, disse sim sem pestanejar. Marina, mesmo magoada, ofereceu ajuda. Tirou um empréstimo, comprou um SUV 0 km e o colocou em seu nome, um detalhe que na época passou despercebido. É seu, filha. Dirija com cuidado, disse, entregando as chaves. Keri agradeceu com um obrigada seco, os olhos já voltados para o próximo capricho. Júlia, é claro, não perdeu a chance de diminuir o gesto. Olha só, sua mãe até que se lembrou de você. Mas vai ter que pagar esse carro pelo resto da vida, querida. A formatura foi o ápice dessa farsa. Keri, radiante em seu vestido de gala, subiu ao palco para agradecer ao pai e a Júlia por tudo, pela máquina importada, pela entrada garantida na melhor universidade, pela vida que, segundo ela, só existia graças a eles. Marina, sentada entre desconhecidos, ouviu cada palavra como uma faca. Não houve menção ao sacrifício silencioso, as noites em claro planejando o futuro da filha, as lágrimas engolidas para não estragar a imagem de mãe ausente, que tanto conveniente era para Júlia. Ela saiu antes que a plateia percebesse. Do lado de fora, o ar noturno não aliviou a dor. 10 anos de dedicação, reduzidos a nada. Mas Marina não era do tipo que se rendia. Enquanto as lágrimas caíam, ela abriu o notebook. Com mãos firmes, acessou sua conta bancária e, sem hesitar, executou a jogada final. Porque, no fundo, ela sempre soube. Quem constrói castelos de mentiras, cedo ou tarde vê tudo desabar. E essa noite, a queda seria espetacular.
Com um clique, Marina suspendeu o pagamento mensal do financiamento do carro, aquele mesmo carro que Júlia exibirá com tanto orgulho, como se fosse um troféu de sua própria conquista. Em seguida, revogou a procuração que permitia o pagamento das mensalidades da universidade privada, onde a filha estudava graças ao seu suor. Cada tecla pressionada ecoava em seu peito como um golpe de martelo. Não era apenas dor, era a libertação de uma prisão que ela mesma havia ajudado a construir. Sabia que estava sendo dura, talvez até cruel, mas já não aguentava mais ser a caixinha eletrônica de uma filha que confundia amor com cheques em branco e presença com presentes caros. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Marina não chorou por Kirana. Chorou por si mesma, pela mulher que se aniquilara em nome de um vínculo que só existia em uma direção. Relembrou cada ligação ignorada, cada visita cancelada, cada não preciso de você disfarçado de independência. Relembrou como, após o divórcio, Kirana escolhera viver com o pai, e como ela, Marina, engolira o orgulho e aceitara, convencida de que o tempo traria a filha de volta. Mas Júlia, a nova esposa de Serguei, era mestre em tecer ilusões. Com sorrisos de açúcar e gestos calculados, transformará Kirana em uma marionete que só enxergava a generosidade do pai e da madrasta, enquanto a mãe, a verdadeira provedora, era reduzida a uma assinatura no final dos boletos. Marina tentará conversar, explicará que dinheiro não era amor, que o verdadeiro luxo era ter alguém que não desistia de você. Mas Kirana, cega pelo brilho das compras e pelos elogios fáceis, virava as costas. E ali no palco do baile de formatura, a filha agradecera efusivamente a Serguei e Júlia pelos sonhos realizados, sem sequer um olhar para a mulher que, em silêncio, bancara cada um deles. Foi o estupim. Marina entenderá finalmente que não era mais uma mãe, era uma conta corrente com limite esgotado. Na manhã seguinte, o telefone de Kirana tocou. Do outro lado, uma voz robótica do banco informou que seu carro, símbolo de status entre as amigas, estava prestes a ser apreendido por falta de pagamento. A jovem gelou. Impossível. Seu pai sempre garantirá que tudo estava resolvido. Com as mãos trêmulas, descou o número de Serguei. Pai, o que está acontecendo? O banco ligou, disseram que vão levar meu carro. Serguei engasgou. A máscara do provedor infalível começava a rachar. Kira, filha, houve um pequeno atraso nos pagamentos. Já vou resolver, não se preocupe. Que atraso? Você sempre disse que estava tudo pago. O silêncio do outro lado foi eloquente. Serguei, o rei das promessas vazias, sentia o chão desabar. Não demorou para a segunda bomba estourar. A universidade entrou em contato. Seu contrato de matrícula fora suspenso por falta de pagamento. Kirana correu até Júlia, os olhos ardendo em pânico. Você prometeu que tudo estaria certo. O que está acontecendo com a minha faculdade? Júlia, cuja doçura era tão artificial quanto seu sorriso, deixou a máscara cair. O rosto se contorceu em algo entre nojo e irritação. Eu não prometi nada. Você já é adulta, arrume-se. E arrematou, jogando a culpa como uma faca. Pergunte ao seu pai. Ou melhor, à sua mãe. A noite foi de gritos. Júlia, geralmente tão controlada, desandou a xingar Serguei, acusando-o de incompetente. Kirana, trancada no quarto, ouviu cada palavra como um golpe. Até que, finalmente, Serguei, desesperado, descou o número de Marina. A voz, antes cheia de arrogância, agora tremia em um tom quase suplicante. Marina, olha, a Kira está com problemas. O carro ou a faculdade? Você não poderia. O silêncio que se seguiu foi cortante. Serguei, me surpreende que você ainda tenha a cara de pau de me ligar. A calma de Marina era mais aterrorizante que um grito. Eu apenas me retirei do jogo. Que tal vocês, os heróis, resolverem o que começaram? Mas ela é sua filha. Minha filha? Uma risada amarga escapou. Ela é filha de vocês também, não é? Afinal, foram vocês que deram tudo a ela, não foi? E antes que Serguei pudesse reagir, ou será que, no fundo, só deram o que eu paguei? O clique do telefone ecoou como uma sentença. Serguei ficou parado, atordoado, enquanto a verdade o esmagava. Durante anos, ele e Júlia haviam se alimentado da generosidade de Marina, vestindo a roupa de benfeitores. Agora, sem o colchão financeiro dela, sua farsa desmoronava. Kirana irrompeu na sala, os olhos vermelhos de raiva. O que está acontecendo? Por que a mamãe não quer mais ajudar? Serguei baixou a cabeça, derrotado. Ela não quer mais pagar. Disse que agora é com você. Mas você prometeu. Júlia prometeu. Com um suspiro, Serguei olhou para a filha, realmente olhou pela primeira vez em anos. Kira, preciso te contar uma coisa. Sua voz falhou. Nem eu, nem Júlia pagamos sua faculdade. Ou seu carro. Tudo foi sua mãe. O mundo de Kirana parou.
As palavras batiam contra ela como ondas em um naufrágio. Cada lembrança, os jantares especiais com o pai, os presentes surpresa de Júlia, as acusações veladas contra Marina, agora se revelava uma mentira podre. A mãe que ela tratara como uma estranha incômoda, era na verdade a única que nunca a abandonara. Por quê? Sua voz quebrou. Por que mentiram para mim? Queríamos que você nos amasse, Serguei murmurou patético. Que achasse que éramos nós quem te davam tudo. Vocês me deram nada. Kirana gritou, as lágrimas escorrendo. Vocês me roubaram a chance de conhecer a única pessoa que realmente se importava. Ela saiu correndo, as ruas borradas pelas lágrimas. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente sozinha, não pela ausência de dinheiro ou conforto, mas pela traição daqueles em quem confiará. As memórias a assombravam. Os almoços cancelados com a mãe, os cheques que aceitara com indiferença, o discurso de formatura onde nem sequer mencionara seu nome. E pior, a imagem de Marina saindo em silêncio, enquanto ela, Kirana, sorria para os falsos heróis de sua vida. A dor era física. Mas, no fundo do desespero, algo despertou. A vergonha. E, pela primeira vez, o medo do futuro. Sem o colchão financeiro da mãe, sem a farsa do pai, ela estava à deriva. Foi esse medo que a levou, com mãos trêmulas, a preencher formulários de bolsas em universidades públicas. Não por orgulho, mas por necessidade. Marina, em seu apartamento silencioso, olhou pela janela. Não havia triunfo em seu coração, apenas um vazio dolorido, e talvez a semente de uma esperança. Porque no fundo, ela não queria que a filha sofresse. Queria que ela acordasse. E pela primeira vez em anos, Kirana estava prestes a enxergar a luz. Para sua própria surpresa, os pontos foram suficientes para garantir uma vaga em uma universidade pública, não a mais prestigiosa, nem no curso que sonhara, mas uma chance real de ter um diploma sem depender de ninguém. Era pouco, mas era um começo. E pela primeira vez, Kirana entendeu o peso da palavra oportunidade. Não era um presente embrulhado em papel dourado, como os que Julieta lhe oferecia, mas uma porta entreaberta em meio ao caos. Julieta, porém, sumiu como fumaça ao primeiro sinal de que o dinheiro de Kirana havia secado. Não houve mais jantares em restaurantes caros, nem elogios melosos, nem a ilusão de afeto comprado. De um dia para o outro, Kirana se tornou um objeto sem utilidade, uma boneca quebrada, jogada no canto do quarto. Julieta evitava seus olhares, justificando-se com desculpas esfarrapadas. Estou ocupada, não me sinto bem. A casa, antes cheia de risos forçados e presentes extravagantes, agora respirava um silêncio gélido, como se as paredes próprias a tivessem abandonado. Serguei, em contraste, tentou se aproximar. A culpa o corroía por dentro. Ele permitirá que Julieta manipulasse a filha por anos, afastando Marina com a mesma facilidade com que assinava cheques. Agora tentava conversar com Kirana, explicar que sempre a amara, que só queria o melhor para ela. Mas suas palavras soavam ocas. Demasiadas vezes ele escolhera o caminho fácil, demasiadas vezes priorizara a comodidade de Julieta em detrimento da própria filha. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta com desculpas. Kirana ouvia-o com uma cortesia distante, como quem recebe um stranger na porta, educada, mas sem abrir espaço para que ele entrasse. Ela se sentia atraída pelos dois. Pela mãe, que cortara o cordão umbilical financeiro sem aviso. Pelo pai, que nunca a protegeu das garras de Julieta. E pior, por si mesma e por ter acreditado na farsa por tanto tempo. Os primeiros meses na universidade foram um choque brutal. Kirana destacava-se entre os colegas não pela elegância de suas roupas, mas pela desconfortável evidência de que não pertencia àquele mundo. Eles a observavam com desconfiança, como se sua presença ali fosse um erro burocrático. Aprendeu a contar moedas, a pular refeições, a aceitar trabalhos humilhantes, distribuir panfletos à noite, limpar mesas aos fins de semana. Só para não passar fome. A vida que levará, outrora tão natural, agora parecia um sonho distorcido, uma memória de alguém que não era mais ela. Às vezes, à noite, Kirana revivia o baile de formatura. Lembrava-se do olhar magoado de Marina, da crueldade com que a tratara, da ingratidão que exalara como perfume caro. Entendia agora que viverá em uma bolha de ilusões, alimentada pelo egoísmo de Julieta e por sua própria cegueira. A vergonha queimava por dentro. Mas mais do que vergonha, doía a certeza de ter ferido a única pessoa que de fato a amara sem condições. Foi numa dessas noites exausta e sozinha, que Kirana abriu uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro, fotografias amareladas. Ela pequena, sentada no colo de Marina, os dedos da mãe entrelaçados aos seus, o sorriso genuíno estampado no rosto. Uma lágrima escorreu. Depois, outra.
E então, como um dique que se rompe, veio o choro, não de autocomiseração, mas de um luto tardio, pela infância perdida pela mãe que a abandonara, pela filha que fora e já não reconhecia. Não podia mais carregar aquele peso. Precisava falar com Marina, pedir perdão, tentar consertar o que restava. Respirou fundo antes de discar. Cada toque do telefone ecoava como uma sentença. Quando Marina atendeu, a voz era fria, distante, um muro que Kirana não sabia se conseguiria escalar. Mãe, sou eu, a Kirana. Olá, Kirana. O silêncio que se seguiu foi uma faca. Kirana sentiu-se ainda mais pequena, mais culpada. Eu sei que errei. Quero me desculpar. Eu não valorizei tudo que você fez por mim. Fui egoísta. Ingrata. Por favor, me perdoe. Marina demorou a responder. Kirana já se preparava para o adeus quando ouviu um suspiro trêmulo do outro lado da linha. Eu ouço você, Kirana. E sei que está difícil agora. Quero consertar as coisas. Quero que a gente seja como antes. Como antes não será possível. A voz de Marina era firme, mas não cruel. Você mudou. Eu mudei. Mas isso não significa que não possamos construir algo novo. Que tipo de relação, mãe? Uma em que eu não seja seu banco, Kirana. Uma em que eu seja sua mãe. Marina fez uma pausa. Sempre estive aqui. Você só não via. Sempre te amei e sempre amarei. Mas agora amarei você do jeito certo. Com apoio, com conselhos, com a verdade. Não com dinheiro que você nem sabia valorizar. Kirana engoliu o choro. Eu entendo. E estou pronta para isso. Então vem amanhã. Vamos conversar. Quando desligou, Kirana sentiu algo se soltar dentro do peito. Não a dor, não ainda, mas a promessa de que talvez a dor pudesse se transformar em algo menos pesado. No dia seguinte, a porta do apartamento de Marina abriu-se para um cheiro familiar. Café fresco, sabão de cocô. Aquele perfume suave que Kirana não percebia mais desde a adolescência. Marina recebeu com um sorriso contido, quase tímido. Entra, Kirana. Quer chá? Sim, mãe. As lágrimas ameaçaram voltar. Elas se sentaram na cozinha, pequena e aconchegante, e Marina perguntou sobre a faculdade, sobre a república, sobre a vida que a filha agora levava. Kirana falou tudo. Das dificuldades, das noites em claro, das esperanças frágeis. Marina escutou sem interromper, sem julgar. Quando Kirana terminou, ela segurou sua mão sobre a mesa. Estou orgulhosa de você. Kirana não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Obrigada, mãe. E então se abraçaram, não como duas estranhas se reconciliam, mas como mãe e filha que depois de tanto tempo perdidas, finalmente se reencontram. Naquele abraço, Kirana sentiu o calor que lhe faltara por anos. Entendeu que Marina sempre fora sua verdadeira mãe, a que amava além dos erros, além das ilusões, além das feridas. Estou aqui, Kirana, Marina sussurrou. Mas agora como mãe, não como banco. Kirana riu entre lágrimas. Sabia que era o início de um novo capítulo. Um em que teria de aprender a caminhar sozinha, a valorizar o que tinha, a não esquecer quem realmente a amava. Um capítulo em que a independência não seria uma punição, mas uma conquista. E pela primeira vez em muito tempo estava pronta para escrevê-lo. Do zero. Sozinha. Mas não sozinha de verdade, porque agora tinha sua mãe ao seu lado. Não como muleta, mas como porto. Não como obrigada, mas como escolha. Era tudo o que precisava para começar.